E aí galera, eu sou o Duque e hoje o vídeo vai ser sobre um filme chamado Blood, eu não sei exatamente como se chama. O Filho das Trevas é um filme do Superman do Mal Criança. Então, né, foi anunciado que vai ter uma sequência desse filme. Esse vídeo não é nem um roteirizando, nem um resumindo, eu simplesmente pensei em alguns conceitos que poderiam estar nesse filme. E já que eu demoro muito pra postar vídeo, eu falei, pô, vou falar sobre esses conceitos, né, jogar no ar eles. Como a gente já sabe, o Superman ele é de uma raça alienígena extremamente parecida com um ser humano que quando exposto à luz do sol amarela, cujo todo o sol é... Na verdade, todo o sol é branco, né, só que a atmosfera que faz o sol parecer ter uma cor diferente, mas enfim. Após ser exposto à luz do sol amarelo, ele vira praticamente um semideus. Então, em Bloodburn, ou seja lá como se fala, o Filho das Trevas, né, o moleque, ele poderia não ser um alienígena, de uma raça alienígena, ele poderia ser um ser humano modificado por alienígenas, entende? Aí, por exemplo, os olhos dele, na verdade, são tecnologia avançada que dispara laser. E olha que isso nem é tão absurdo de se pensar, levando em conta que, se eu não me engano, pelo menos, né, os nossos olhos são a única coisa no nosso corpo que não cresce. Nosso nariz cresce, nosso ouvido cresce, nossa estrutura óssea, cérebro, pele, por aí vai, só que nossos olhos não crescem, eles continuam do mesmo tamanho. É por isso que quando você olha para uma criança, você fica tipo, nossa, os olhos dela são grandes. Não são os olhos que são grandes, é a cabeça que é pequena em correlação com o olho. E ele recebeu mutações, né, tipo, passou por um processo genético para ganhar super resistência, super força. Tem alguma tecnologia dentro dele que permite com que ele voe, alguma coisa nesses conceitos, sabe? Então os alienígenas teriam colocado uma tecnologia no cérebro dele quando ele ainda era um bebê, para que quando ele crescesse, se desenvolvesse, a nave enviasse um sinal que iria fazer ele desenvolver tendências destrutivas, fazendo assim que ele se transformasse em uma arma de extermínio em massa criada pelos alienígenas. E sim, ele poderia tender por um lado bom, o problema é que o pai dele deu um tiro nas costas dele, a mãe tentou esfaquear ele pelas costas, e tá certo que ele já tava com tendências psicopatas, mas acho que isso só piorou a situação. Só pontuando uma coisa, anteriormente eu ia fazer um vídeo falando a minha opinião sobre o filme, o que eu achei dos personagens, o perfil psicológico do moleque, só que já tem um canal no YouTube chamado Elegante, que ele já fez um vídeo falando a opinião dele, e a opinião dele é praticamente idêntica à minha. Então, se você tem interesse na minha opinião, você simplesmente pesquisa assim, ó, Bloodburn, ou seja lá como é que é o nome do filme, Elegante, tá ligado? Bloodburn Elegante. E aí vai aparecer o vídeo dele, você clica, assiste, que aquela é praticamente a minha opinião, valeu. E só pontuando uma coisa, cara, é uma tristeza o fato do Alegas ter vendido o canal Elegante dele, né? Porque tem o canal Alegas, que ele é reagindo ao filme e zoando lá com o pessoal. E tem um canal Elegante que ele fazia dando a opinião dele de uma forma mais complexa, detalhada e tudo mais. E todo vídeo que ele postava naquele canal era massa demais, só que agora... sei lá, velho, não é mais a mesma coisa, e tristeza. Enfim, voltando a falar de Bloodburn, ou seja lá que nome de filme é esse? No final do filme, eles fazem uma menção a outras crianças super poderosas que estão fazendo alguma bizarrice aí pelo mundo, como por exemplo a Mulher Maravilha sendo retratada como uma bruxa que tá enforcando as pessoas, o Caçador de Marte através de um desenho de um alienígena, o Aquaman sendo representado como uma silhueta tenebrosa humanoide no meio da água atacando uma câmera. Aparece também uma imagem de um personagem chamado Cruising Bolt, de um filme chamado Super, que o James Gunn dirigiu em 2010. Nesse filme, um cara meio frustrado com a vida se veste de super-herói. Ele não tem nenhum poder e começa a combater o crime das formas mais inusitadas possíveis e imagináveis, do mesmo jeito que Kick-Ass faz. Então talvez Bloodburn se passe no mesmo universo do filme Super. E o Cruising Bolt seria a versão do Batman desse universo. Ou também a versão do Flash desse universo se inspirou no Cruising Bolt e resolveu utilizar um traje parecido com o dele, já que o traje do Cruising Bolt e do Flash são extremamente semelhantes. E tem uma imagem toda preta com sinal de interrogação que pode ser ou o Flash, ou o Batman, ou Lanterna Verde. Mas eu acho que é o Batman, porque o Batman se veste de preto e ele é dark, ele é praticamente um ninja, não aparece em lugar nenhum. Então, tipo, digamos que o Batman perdeu os pais quando era criança. Aí, então, ele matou o bandido que matou os pais dele e também começou a matar outros bandidos. Aí a polícia ficou registrando isso, tá ligado? Só que não teriam como vincular isso a Bruce Wayne, justamente porque ele ainda é uma criança. E eles pensariam, pô, ele não tem capacidade pra fazer isso, mas o Batman é um gênio. Ele sim teria capacidade pra fazer isso porque ele é um gênio. Talvez o Alfred esteja ajudando ele nessa história, né? Ou talvez nessa história o Batman já seja adolescente, adulto, sei lá. Então faz sentido que seja uma foto preta com interrogação e... enfim, vocês entenderam. Seria interessante essa versão do Batman aí contra esse Superman, porque a gente teria aquela figura do Batman que agora é um assassino que mata criminosos indo atrás de um alienígena que tá tentando dominar o mundo, que tá destruindo tudo, e ele já teria noção desse alienígena mesmo que a mídia não estivesse falando, justamente porque ele é o Batman e ele sabe de tudo. O Aquaman poderia ser uma criança modificada por radiação, por isso que ele teria super força e capacidade de respirar debaixo d'água. Ou ele poderia ser simplesmente uma criança enviada por Atlantis para dominar a superfície. Eu gostei do conceito da Mulher Maravilha no filme, que seria tipo uma espécie de bruxa, né? Então ela, sei lá, talvez controle cordas e talvez tenha uma vibe meio que
Terra Estranha, então deixa como... O Caçador de Marte poderia ser um dos alienígenas que enviou o Superman pro planeta Terra e que modificou o DNA dele para ele dominar o mundo. Agora, em relação ao Flash, eu não consigo imaginar qual que poderia ser a origem dos poderes dele nesse universo, porque não poderia ser algo alienígena, porque o que é alienígena deixou o Superman rápido e o Flash tem que ser mais rápido que o Superman. Acho que algo radioativo também não iria dar a velocidade que ele precisa para ultrapassar o Superman. Eu acho que deveria ser algum tipo de tecnologia. Por exemplo, no desenho do Super Choque tem um personagem que aparece que ele tem um bracelete que dá super velocidade para ele. Poderia ser algo mais ou menos voltado para aquilo. Ou também na série do Flash, o Flash Reverso, ele utiliza algum tipo de tecnologia no peito que dá super velocidade para ele. Então a história poderia ser algo do tipo, o pai do Barry Allen, né, que é o Flash, ele arranjou treta com algum cientista que criou esse dispositivo de super velocidade, e aí então esse cientista resolveu usar esse dispositivo para matar a família do Barry, só que ele consegue matar a mãe, o pai tenta atirar nele, não consegue, ele esfaqueia o pai do Flash e mata o pai do Flash, só que o dispositivo perde talvez energia, tá ligado? Fica um pouco energia. E aí o Flash pega a arma do pai que caiu no chão, atira no cara, no cientista, né? E mata o cientista, pega o aparelho que dá super velocidade do peito dele, coloca no próprio peito e assim o Barry Allen se transforma no Flash do mal. E talvez ele nem fique por aí matando as pessoas, talvez ele só use esse dispositivo para ficar fazendo assaltos por aí e tudo mais, para ficar sobrevivendo, já que é uma criança, né? Aí então, o Bruce Wayne desse universo, que seria o Batman, e o Barry Allen, que é o Flash, eles poderiam juntar forças para conseguir combater essa versão maligna do Superman. E do Caçador de Marte, da Mulher Maravilha e do Aquaman também. E isso é engraçado, né? Porque a Liga da Justiça, que é meio que o símbolo do bem, eles sempre rola alguma coisa para eles ficarem se combatendo, né? Pô, o Batman cria plano de contenção, o Superman é dominado por alguém, ou um tem uma opinião diferente de justiça do outro, aí então os dois se batem por causa disso. Só que essa versão da Liga da Justiça, eles não iriam se bater por algo justo, bom, não, eles iam se bater porque eles são mal mesmo, e é isso. Mas enfim, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sucesso para todo mundo e tchau.